pessoas! É um prazer estar aqui com vocês, pois afinal está começando mais um Conexão Sagres e olha que eu estou empolgadíssima para o tema de hoje. Afinal, eu sei que eu sou um pouco suspeita, mas com certeza vai abrir as nossas ideias, a nossa mente, conhecer este novo mercado, pois hoje vamos falar sobre games e profissões e também de educação. Afinal, eles andam ali um pouco lado a lado também. E quem vai falar mais sobre esse assunto, trazer mais detalhes, são duas pessoas muito especiais e que atuam no mercado há muitos anos e com certeza tem muita história, bagagem, experiência para contar aqui para nós, que é a professora Thaisa e apresentadora do Sexta da Ciência e também o apresentador e redator de games e profissões na Ubisoft, Rodrigo Selbach. É um prazer ter vocês aqui. O prazer é todo, bom, o prazer é todo nosso. Pô, tô super feliz de estar aqui. É a minha segunda vez em Goiânia. Eu adoro vir para cá. Tô muito feliz de estar aqui e participando hoje com vocês. Ainda é uma alegria a mais. Com toda certeza. E a Thaisa foi minha professora também, na época de escola, então tenho até esse contato de muitos anos atrás, e com certeza a gente vai trazer esses assuntos aqui e esclarecer esse universo que está cada vez mais presente na vida dos jovens e dessa nova geração, né? E a Nano falou ali, né? Então, vocês que estão lá desde o começo dos games... Cara, meu primeiro videogame foi a primeira geração gamer do Brasil, que é o Atari 360. O meu primeiro videogame foi esse. Então, é verdade, eu tava lá desde que não existia nada. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Eu era uma criancinha, exatamente. Mas já estava lá, jogando, acreditando que aqueles pixels, que não significavam nada, na verdade, eram o Superman, o ET, sei lá, várias coisas. Passa muitas coisas na nossa cabeça, né, Thaisa? O meu não foi muito diferente, não. Mas, aliás, assim, a diferença é que quem tinha o videogame era o vizinho. Aí eu tinha que correr para lá para ficar aproveitando um pouquinho da oportunidade para poder jogar. Então tá aí, acompanhamos. Mas videogame sempre foi uma coisa assim também, né, Thaisa? Não, e sempre era muito assim... masculino, né? Já era Sim. difícil para mim, sendo menina, né? Então, eu já ficava camuflada lá, quietinha, olhando à distância, acompanhando uma coisa que não mudou muito, que eu gosto muito de observar, de assistir as pessoas jogando, sabe? Eu gosto da história do jogo e tal. A minha irmã deve ter sofrido um monte, porque lá em casa ela sempre escutou o videogame é coisa de menino, né? Sim, escutamos bastante sobre isso, então, né? eu sei, assim, eu imagino que ela passou querendo jogar, né? Mas o negócio de do vizinho ter o videogame também é uma coisa que ela veio com o decorrer dos anos, quando a gente começou a ter mais consoles no mercado, né? Não dava para ter todos. Principalmente lá, anos 90, anos 80. Não dava para ter tudo. Então, você tinha um. Aí, com frequência, você tinha um vizinho que tinha o outro. Sei lá, você tinha um Master System, você tinha um vizinho que tinha um Mega Drive. Ou venha na minha casa hoje, amanhã eu vou lá na sua jogar. Porque não dá pra ter todos os consoles. Hoje em dia também não dá pra ter todos os consoles, né? Também, os consoles são um pouco caros, né? E a gente Exatamente. sabe que não é acessível para todo mundo ainda. A gente espera que as coisas mudem, né? E por falar nessa evolução, nessa experiência de vocês... Então, acompanhamos aí, né, principalmente vocês, no início dos jogos e também esse processo evolutivo, né, que antigamente os games eram vistos como só joguinhos, mais na área de entretenimento, aquela coisa assim, esse videogame vai estragar minha TV, enfim, diversas frases que a gente ouvia dos nossos pais e avós. E hoje o cenário está diferente. Com o avanço da tecnologia e da globalização, acabou que os games hoje em dia tomaram conta do cenário nesse ramo das profissões. E eu queria que vocês comentassem aqui com a gente, explicar para nós essa evolução, né? Em que momento que ele rodou a chave, que de fato hoje os games fazem parte das novas profissões do futuro. Acho que tem muito a ver, não só com a proliferação do fenômeno game, mas também com a tecnologia conseguindo chegar a mais lugares, né? Quando eu era pequeno, se eu dissesse para meus pais que eu ia trabalhar com games no futuro, eu só ia tomar um peteleco e dizer, vai estudar, moleque. Sabe? Para com essa história. Isso não é futuro. E aí, se a gente parar para pensar no que as famílias falavam sobre isso, se a gente pegar até anos 2000, isso era um diálogo muito comum nas casas brasileiras, né? Videogame não é futuro, é só entretenimento, uma coisa que faz no final de semana. Acho que muito está relacionado a uma questão de que não era mais só a profissão programador, né? Porque até então você tinha muito a questão do que para trabalhar com games você só tinha um caminho, né? Que era ser programador. Não tinha outros caminhos, nem também não tinham muitos cursos de programação de games no Brasil. Conforme a internet vai evoluindo
no Brasil, e também tem uma questão muito relacionada a mobile, celular, entrando em regiões que anteriormente o console não entrava, isso aí começou a criar uma tradição nova, começou a criar uma nova história para o gamer brasileiro de profissão. Né? Não é mais só o programador. Isso também algumas coisas facilitaram, como estúdios indie, que se criaram por causa dos cursos de programação, publishers como a Ubisoft, que vieram para o Brasil, que até então não tinha escritório aqui, mas tudo isso foi criando uma nova tradição de games, onde as pessoas tinham outras possibilidades de trabalhar com games que não só ser o programador. Né? E aí a gente, falando de profissões mais tradicionais, assim, sei lá, jornalismo, direito, administração, todas essas áreas tiveram que reaprender alguma coisa para trabalhar com games, e foi se criando também um monte de novas profissões que não existiam até 2000, como streamer. E além de streamers, quais outras profissões que existem nesse mercado? Porque temos também essa da adaptação, que a Thaisa mesmo dá aula e utiliza os games dentro de sala de aula. Eu acho isso sensacional, porque eu sinto que é um diálogo, né, Thaisa, com essa nova geração. Além de streamers, quais são as outras profissões que vocês veem nesse mercado, que é possível atuar no Brasil e até mesmo fora? Thaisa, vai lá? Não? Pode ir. Não, então eu vejo... a profissão streamer, ela também vem muito de uma mudança que teve aí dentro de uma empresa que foi a Twitch. Né? Uhum. Para quem vai lembrar, antes da Twitch, existia uma empresa que chamava Justin TV. Né? A Justin TV, ela era uma empresa que vinha com a proposta de ser uma empresa que transmitia a sua vida 24 horas por dia, né? E aí, quando a empresa começou a dar errado, eles viram que não tinha futuro nisso, eles começaram a ver que tinha muita gente transmitindo League of Legends na Justin TV. E aí se criou a profissão streamer, né? E aí se descontinua a Justin TV e se cria a Twitch. Atualmente, com frequência, aí tem várias polêmicas envolvendo a Twitch, questão de patrocínio, de como faz, como não faz, mas isso é uma coisa viva das ferramentas que existem, né? Mas eu acho que tem essa questão também de todas as profissões poderem trabalhar com os games. Então, todo mundo tem que aprender sobre games se quiser entrar nesse mercado. E a gente não tem uma profissão, assim, tecnicamente, que seja nova e exclusiva de games, né? Mas eu acho que foram muitas profissões que foram se adaptando para fazer parte do contexto dos games. Narrador, né? Pô, narrador sempre existiu. Nossa. Narrador de futebol, de vôlei, de basquete. Então, como é que faz o caster? O que o caster de esportes tem que levar para um jogo para que faça sentido dentro do contexto gamer para quem está assistindo e se empolgar com aquilo? E também não ser só uma cópia de futebol, né? A gente teve que reaprender muitas coisas. Acho que vai muito para esse caminho. Dentro da sala de aula, eu sinto ainda um preconceito muito grande, sabe? Eu vim dos jogos de tabuleiro, até os jogos de carta dentro da sala já são complicados também, né? Mas a gente vai fazendo adaptações, os jogos teatrais, o RPG e tudo. Vim dessa escala até tentar me aventurar para utilizar o videogame em si. Não criei nenhum jogo à parte para fazer, a não ser quando a gente usa um Scratch, alguma coisa assim com os meninos. Mas pegar alguma coisa comercial, né? E conseguir enxergar nas entrelinhas daquilo, o que ele tem, que ele pode oferecer, eu acho isso muito fantástico. E acho que vem dessa minha mania ou hábito de ficar assistindo o jogo, né? E aí eu consigo perceber coisas que eu nem sei se era intencional quando a pessoa desenvolveu o jogo ou não. Mas eu consigo pegar e falar, poxa, isso aqui dá para usar. E aí o problema dá muito mais trabalho. Talvez por isso alguns colegas ainda não utilizem. Mesmo jogando em casa, eles não querem levar para a sala. Porque eu tenho que... não, para mim, não o trabalho de enxergar na entrelinha. Isso eu acho que é uma mania minha com um monte de coisa. Mas eu tenho que deixar tudo no papel antes. Uhum. Eu tenho que deixar a minha coordenação sabendo o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, por que essa opção, por que esse jogo e não outro, por que jogo e não outra coisa. Porque eu sei que o pai vai chegar lá. Então, eu estou batendo de frente com aquele que vira para o filho e fala, guarda o videogame e vai estudar. Enquanto eu estou falando exatamente o contrário. Pega o videogame para estudar. Aprenda a enxergar além. Então, eu sinto ainda um cabo de guerra meio fraco para o lado da educação,
Tanto que aqui em Goiânia mesmo eu conheço pouquíssimos professores, mas assim, conto nos dedos de uma mão quem trabalha dessa forma. Tenho alguns colegas, né, dentro do mesmo espaço que eu trabalho, que já estão pensando, então a gente já está dialogando, mesmo não sendo da minha área, para tentar trazer essa aplicabilidade ali dentro, porque tem medo de tentar sozinho e não ter como validar o motivo de estar usando aquilo como opção didática dele ali em sala de aula, sabe? Eu acho que tem uma coisa também, desculpa, tem uma coisa também, Thaís, que eu penso, que é... Fico imaginando aqui, talvez, não sei se estou tão certo, mas muitos pais, eu penso muitos pais dos alunos, talvez eles regulem em média de idade comigo, tá? Talvez os pais de hoje, eles venham muito ali da primeira geração, né, até, sei lá, até um PlayStation 2. São os pais hoje, tá? Quando a gente chega até ali, esse momento da evolução dos games, a gente não tinha muita coisa com fundamento, digamos assim, tá? Com fundamento. E quando eu falo com fundamento, é que a gente passou... Era um momento dos games que era muito só entretenimento, just for fun. Não que hoje em dia não seja, mas tem um fundo histórico em alguns jogos muito interessantes. Não só históricos, mas científicos, biológicos, que embasam todo aquele mundo. Então, se a gente pega aí um Assassin's Creed, um God of War, todos eles têm um embasamento histórico. Porque se não tiver, o pessoal vai pegar para jogar e vai criticar um monte. O que acontece? Só que lá nos anos 80, nos anos 90, não tinha onde as pessoas criticarem, porque não tinha redes sociais. Então, o jogo veio todo errado, tudo bem. Tipo, ia sair na revista PC Gamer e era isso. Sabe? Hoje em dia, não. E aí a gente começa a conseguir usar todos esses jogos em sala de aula, só que esses pais, eles não viram isso acontecer. Porque a maioria deles parou de jogar. Existe um momento ali muito forte que é o infância e juventude precisam entrar no mercado de trabalho e as pessoas acabam se afastando do videogame. Isso era muito comum nas décadas passadas. Hoje em dia, o videogame já faz parte da casa das pessoas. Eu não tenho mais tanto isso. Ele passou a ser uma peça dentro da casa. Passou a fazer parte do entretenimento, tanto quanto assistir qualquer streaming ou ir no cinema. O jogar, ele começou a fazer parte do contexto das famílias. Mas isso, muito das famílias onde um dos pais não abandonou o contexto gamer, ele seguiu acompanhando a evolução deles. Quando o pai ou a mãe parou nesse ponto da evolução dos games e não viu o que foi continuar acontecendo, óbvio, ele vai ter uma resistência muito grande. Porque ele lembra aqueles jogos que não tinham contexto, eram just for fun e aventura, né? Eu falo para os meninos, façam o trabalho contrário. Então, quando a tua mãe falar, guarda o videogame e vai estudar, fala, mãe, senta aqui comigo. Porque, assim, na minha casa é tudo invertido, né? Então, a gente não é o desliga e vai estudar, é me dar o controle que é minha vez. Então, eu sempre falo isso, né? E para a gente é diferente. Então, eu estou acostumada a fazer essa análise, fazer essa observação. Mesmo se pegasse os mais antigos, nossa, se tem uma coisa que eu era apaixonada em ver, e de vez em quando eu desenterro em casa ainda, para futricar um pouquinho, eram aqueles joguinhos da Lego. O quanto aquilo desenvolve um raciocínio lógico, né, do menino. Não é um matar por matar, ele tem que desvendar coisas, ele tem que encontrar, ele tem que para poder mudar etapas, né? E isso traz um desenvolvimento pessoal gigantesco, mesmo que seja uma coisa aparentemente aleatória, um jogo que parece que não vai para lugar nenhum, pega isso e leva para tal lugar, mas as etapas que ele tem que cumprir, né? Na vida da gente, tudo que a gente faz são etapas que a gente tem que cumprir e degraus, né? Que você vai galgando aí. Então, indiretamente, acaba auxiliando o menino nisso, mesmo que seja algo mais antigo também. E eu sinto um pouco de falta disso hoje, sabe? Os meninos que são muito imediatistas, né? E aí eles não têm paciência. Eu falo, então pega teu pai, pega tua mãe, senta e vai... Coloca do lado mesmo. Ah, minha mãe não sabe nem pegar no controle. Eu falo, não tem problema. Põe ela para assistir como se fosse um filme. Narra a história, né? Pega um Redemption lá. Gente, que jogo mais maravilhoso. Eu lembro de ver o meu filho jogando. Ele vai me matar na hora que ele ouvir isso, mas tudo bem. O tanto que ele chorou. Porque ele não tinha entendido. Ele estava muito novinho. E ele não tinha entendido ainda
a questão do desenvolver, de ser parte do jogo, porque ali você tem que ser parte do jogo, né? E ele esqueceu de dar comida para o cavalo e o cavalo morreu. Nossa. E assim, e ele teve que... Aí foi a primeira vez, ele ficou muito chateado e tal. Aí ele assimilou. Beleza, eu tenho que dar comida para o cavalo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que escovar e tal. Entra num lugar, não prestou atenção direito no mapa, cheio de lobo. Aí ele teve que sacrificar o cavalo. Nossa. Ele chorava. Quando eu cheguei, que eu vi, eu pensei que um dos cachorros em casa tinha morrido, pra você ter ideia do desespero que ele estava, porque ele teve que matar o cavalo. Então, assim, ele começou a sentir realmente, né, aquilo. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Tenho que olhar a faixa etária dos meninos e tal, tenho. Mas eu gosto muito de fazer esse acompanhamento junto, corpo a corpo, para poder dar um desenvolvimento intelectual para o menino também. Uma vez eu peguei ele com a minha menor. Ele estava jogando... Fugiu o nome. É o favorito dos pais criticarem, porque entra na cidade, pega carro, rouba... GTA? Exatamente. 5, né? E aí, a ideia era, vou ensinar a minha irmã a dirigir. Obviamente, ela errou tudo, ela subiu na calçada. Ela entrou em pânico porque ela subiu na calçada e aí tinha um cachorro no meio do caminho. Ela atropelou o cachorro. Ai, meu Deus. Ela, meu Deus, o cachorro. Aí ela foi voltar. Aí ela passou em cima do cachorro de novo. Ela largava, eu não quero. Eu falei, calma, vamos entender como é que funciona. Eu falei, tá vendo? Lida com as frustrações, né? Exatamente. Isso é muito bacana, sabe? Aí ela chorou horrores também, parou. Tá bom, vou tentar de novo. Tem como eu ficar só na rua e não ir para a calçada? Eu falei, depende de você, né? Como é que faz para não ir para a calçada? E aí foi. Agora ela dirige melhor que eu. Acho que se eu botar o carro na mão, ela dirige o carro comum. Queria só pegar um gancho teu que você falou do Lego. Hoje a gente está saindo diversas pesquisas aí falando que a nossa próxima geração, não no Brasil, mas do mundo, de engenheiros, vai ser a geração mais disruptiva que já existiu. Mas ela não está se criando dentro da universidade. Ela está se criando dentro do Minecraft. Sim, Nossa, hoje em dia usam muito o Minecraft para Sim. ter esse raciocínio lógico de construção e até mesmo crianças. A minha filha tem 6 anos e ela faz cada coisa dentro do Minecraft que eu acho que... Não acho não, tenho certeza que na idade dela eu acho que eu não faria as coisas que ela faz por conta do raciocínio lógico dela. É algo... Tem questão dela construir, dela questão de ter que viver naquele mundo, questão de blogs, de colher e tudo mais, todo esse processo, né? As faculdades de engenharia, elas não estão preparadas para a geração que vai chegar. O que falta para essas faculdades adaptarem, então, esse novo Aqui, mercado? Abrir a mente. Eu trabalho com engenharia elétrica, trabalho com engenharia civil numa universidade, e eu levei o Minecraft para eles. Eles riram da minha cara, a turma riu da minha cara, os meninos, sabe? Tipo assim, tá louca, pro? A gente faz isso na educação infantil, a gente faz isso na escola. Não entende. Aí eu falei, bom, deixa eu criticar. Aí eu passo a atividade, né? O Kerbal. Trabalho o Kerbal também com eles, né? Da mesma forma que eu trabalho com a minha turma de 6º ano. Só que o 6º ano, ele aplica, ele vai fazer o objeto voar. Lá, ele tem que montar tudo. E tem toda a parte de engenharia lá dentro. Eles estão perdendo uma oportunidade. Porque colocam um bonequinho, colocam uma coisinha, uma corzinha a mais, é coisa para criança. E você nunca foi criança. Ainda mais as engenharias, né? Que elas são muito técnicas, né? São Então, muito tem que abrir exatas, a tudo. mente. Não, mas é exatamente isso que eles estão usando no Minecraft. Só que quando essa geração, a geração da tua filha, quando ela chegar lá na universidade, se ela for seguir alguma engenharia, a universidade de engenharia não vai estar preparada para ela. Vai acabar não mesmo. acontecendo desses cursos por fora, porque hoje em dia tem diversas escolas que buscam profissionalizar. Aqui em Goiás a gente tem a Escola do Futuro de Goiás, que profissionaliza jovens, já tem alguns cursos, além de outras escolas particulares também. Então, vocês acham que ainda está longe das escolas em si, da educação, trazer essas novas metodologias ativas, às vezes de imediato, em geral, né? Onde você trabalha já tem esse tipo de metodologia, mas a realidade é que algumas escolas ainda não se adequaram. Então, o que falta, assim, de fato? Falta, às vezes, um incentivo público, falta essa geração, né, mais antiga, abrir a mente e falar assim, olha, estamos vivendo num momento de tecnologia, de globalização, os games fazem parte dessa geração alfa, dessa geração Zenials também. O que falta, na opinião de vocês, para estar mais não inserido? é só, no caso, não seria só abrir a mente para eles, né? Eu vou falar para eles que eu vou me colocar fora porque eu realmente não me encaixo.
Sou um ETzinho ali no meio. Mas é essa mesma geração que o Selbach falou aqui. É a geração que deixou de brincar para poder trabalhar, entendeu? Eu, graças a Deus, nunca perdi a minha criança interior. Carrego ela em todos os lugares que eu vou. Então, tudo que eu faço, eu estou pensando como criança, pensando como um adolescente, para tentar me aproximar mais deles de uma maneira mais fácil, de uma maneira entendível, né? Então, eu acho que é difícil para eles isso. A gente está trabalhando com uma geração que já nasce com o dedinho no touch. Eu estava dentro de uma turma hoje que os meninos estavam lá criticando o Facebook. Porque quem tem Facebook é pessoa velha. E tem esse entendeu? conceito com o Facebook, né? Pois é. Então, assim, a minha geração de professores é a geração Facebook. Eles ainda não são o touch, eles são do dedinho aqui. Então, é difícil você romper com aquilo que você veio antes. Para o menino, quando eles conseguem, de uma maneira geral, se enquadrar dentro da forma de pensar dos meninos, já tem uma outra coisa nova, diferente, né? E eles já não conseguem mais. Então, alcançar. São grupos diferentes e é um pouquinho difícil alcançar. Não é todo mundo que consegue pensar como eles e alcançar para poder atingi-los, sabe? Eu acho que um pouco disso. Não é só... A pessoa, às vezes, até tem boa vontade, quer aprender, mas realmente não consegue assimilar. A forma de enxergar o mundo é diferente. Eu acho que quando a gente fala na questão geracional, acho que tem uma coisa que todas as gerações passaram. Nossos pais, nossos avós, todo mundo passou, que é sempre a geração antes da nossa disse que a geração dele era diferente e melhor. Porque na minha geração era diferente, era melhor. Porque na minha geração a música era melhor. Porque na minha geração os games eram melhor. Então sempre tem essa questão também geracional de sempre achar que a geração passada, que no caso a sua, era melhor. E tem uma dificuldade, tem uma barreira tecnológica também nas coisas. Sabe? Puxa vida, na época do LP era muito melhor do que do CD. A gente entende, nossa, minha coleção de CD é muito melhor do que ter no streaming de música. Então, sempre vai ter a questão geracional impactando isso. Isso, talvez, em alguns momentos, a gente também vai fazer. Na minha geração era muito melhor. Mas porque faz parte do ser humano, faz parte da humanidade. A gente vê as coisas do passado até com uma lente um pouquinho mais carinhosa pelo que passou. Né? Exatamente. Tipo, se fosse lá, você reviver aquilo lá, não era tão bom assim como a gente achava que era, sabe? Não é. Essa é a grande verdade. E ver as coisas que nos impactam ainda de uma forma diferente, mas que nas gerações mais novas faz muito sentido, como, por exemplo, mudança de rede social. Isso é um fenômeno novo para o Brasil. A gente vem de Orkut para Facebook, para Instagram, para TikTok, e aí vamos ver o que vai acontecer. Be real agora. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, sabe? Mas é uma barreira. Essa é a grande verdade. É uma barreira até de entender as mudanças. Já que a gente está falando tanto assim de profissão, de mercado, eu imagino que essa garotada quer saber quais são as profissões do momento, hoje. Quero me inserir no mercado de games. Quais são as principais profissões que essa nova geração e até mesmo a geração mais antiga buscam? Ou seja, adaptando profissões ou também dessas novas profissões também? Acho que hoje tem muito uma questão de que você não precisa mais abdicar de uma profissão que você sonhou ter para trabalhar com games. Né? Então, vou citar aqui você. Talvez a pequena Ananda sempre quis ser jornalista. Será que a pequena Ananda podia entender que existia uma interseção entre ser jornalista e seguir a carreira de games de alguma forma? Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. E também acho importante ver o mercado como duas áreas diferentes. A área de games, puramente, né? E a área de esportes eletrônicos. Tá? Na área de esportes eletrônicos, até acho que é a área que a gente tem uma diversidade maior de profissões que não existiam antes, como, por exemplo, o atleta, o coach de alguma modalidade. Psicólogo, nutricionista. Exatamente. Tem um documentário muito, muito interessante que passa na Globoplay, que é o documentário da Loud, onde dá uma visão muito forte do psicólogo trabalhando com aquela equipe de Free Fire. Muito interessante. Dentro do esporte, sim, a gente tem muitas profissões que antes não existiam. O próprio streamer, o pro player, outras coisas. As profissões relacionadas à indústria de games, elas continuam mesmo
um pouco parecidas com as do passado. Estão muito relacionadas ao programador, ao tester. Né? O tester talvez seja uma profissão até um pouco mais nova dentro da área de desenvolvimento de games, que é a pessoa que é paga para ficar jogando e procurar os bugs dos jogos. Divertido, assim. Pô, demais. Até vou deixar uma dica, como é que chama? Uma série muito legal, chama Mythic Quest. Essa série, ela, de verdade, ela tem alguns elementos da sede da Ubisoft em Montreal. Mas, claro, tem muita ficção ali. E tem o papel das testers mulheres e as coisas que as mulheres passam dentro da indústria de games muito forte dentro da série. E eu acho que todas essas profissões que entraram no mercado de games, elas são profissões que antes não existiam. Mas as profissões já existiam, elas só não tinham um foco de games. Uma área hoje que carece muito de mão de obra, tanto no mercado de games quanto de esportes, é a área do direito. Que o pessoal não está preparado para entender aquele conceito e aquele contexto que vivem as pessoas do universo de games, que às vezes, sei lá, entrou no flow de trabalho 1, 2, 3 horas da manhã. Como é que você faz uma transcrição disso para uma legislação trabalhista brasileira que apesar de ser nova, é ultrapassada? Sabe? Como é que você faz essa adaptação, como é que você faz esse jump do muito tradicional para o mundo gamer, que é mais disruptivo? A própria psicologia do esporte, e falando do esporte tradicional, ela não evoluiu tanto. Então, a gente vê de grandes equipes do futebol brasileiro que não tem um departamento de psicologia. Eu acho até que, nesse ponto, os esportes eletrônicos são mais pioneiros do que o esporte tradicional. Mas a psicologia esportiva ela não evoluiu muito. Então, como é que a gente leva a psicologia para dentro de um conceito de jovens, atletas, uma chance grande de ter que lidar com fracasso? Sabe? Saúde mental, né? Porque a cobrança é muito Exatamente. grande, né? Dentro do cenário esportivo. Eles têm uma cobrança tanto quanto qualquer time grande, né, gente? Você cutucou um vespeiro aí agora. Sim, porque a gente está vivendo momentos em que está sendo discutido que se esportes é ou não é esporte. Temos diversos atletas, diversos pro players que trabalham profissionalmente e atuam dentro do mercado de esporte, de uma certa forma, porque traz essa nova atualização, né? Esses novos tempos. Teve aqueles jogos, pelo menos eu penso o seguinte, tem os esportes tradicionais, mas com a evolução dos anos, com a evolução da globalização, chegou a tecnologia, a gente acaba se adaptando ao novo meio, ao novo mercado, e o que está disponível, e a gente está vivendo aí nesses tempos, né? Como vocês avaliam o atual cenário dessa discussão, se esportes é ou não é esporte? Eu acredito piamente que seja, né? Nós estamos, essa época do ano, normalmente, nos colégios, a gente começa com os campeonatos, né? E aí já tem, desde antes da pandemia, que eu pego no pé dos meus colegas lá da educação física. Gente, vamos colocar um videogame, nem que seja um FIFA mesmo. Cara, põe um Just Dance, que você não vai precisar contar ponto. Ele dá o ponto, você só precisa de uma pessoa para anotar aquilo ali e tal. Ah, mas eu preciso de um para cada sala, eu preciso de não sei o quê. As pessoas estão com muito medo ainda de aceitar que ele também concorda que é. Talvez por essas cobranças externas que vêm, ou, tipo assim, ele vai se posicionar e não quer se posicionar, talvez. E porque não é tão difícil. Se você virar para uma turma e falar, vai ter time de futebol aqui para jogar lá no campão. Você vai ter uma equipe. Você fala assim, gente, eu quero uma equipe para jogar FIFA. Você vai ter. Mas eu não tenho videogame. Você vai ter 2, 3 meninos que vão levantar a mão, porque aquilo que o Sebak falou antes, todo mundo tem hoje em casa. Não todos, mas alguém tem e vai levar. Sempre alguém tem, né? Sempre alguém tem e vai levar, sabe? Quando a gente fazia o H-Química, né? Então, eu botava uma salinha assim e eu, naquela época, nem eu mesma tinha o meu próprio aparelho. Sempre tinha algum aluno que disponibilizava e levava. Então, acho que as pessoas têm um certo receio ainda de se posicionar e de falar que concorda ou que acredita. Porque não é aquela coisa de assim, eu estou desenvolvendo músculo, é nos dedos ali. Não, é massa, né? É o raciocínio mesmo, é pensar rápido, é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe não se resume só a passar a bola lá dentro do campo, né? É estratégia. E a estratégia está em todo lugar. Para mim, faz parte, sim. É jogo, sim. Tem que estar inserido, sim.
E para você, Rodrigo? Quando eu vou no Rio Grande do Sul, tem uma coisa que eu sempre faço, em função de algumas amizades que eu tenho lá, eu faço um circuito de palestras de esporte eletrônico em universidades de educação física, tentando mostrar, tentando abrir um pouco dos olhos das pessoas para essa relação do esporte eletrônico. Para quem se interessa mais sobre o assunto, eu deixo uma dica aqui, dá uma pesquisadinha sobre como o Comitê Olímpico Alemão lida com a questão do esporte eletrônico lá. Eles têm... O Comitê Olímpico está dividido em 3 fases. O esporte tradicional, o esporte eletrônico, que é todo esporte que existe no mundo presencial, então, tipo futebol. Você tem o futebol presencial, tem o futebol online, então é o esporte eletrônico. E quando são modalidades que não existem como o esporte tradicional, eles chamam de esporte de virtual games. Então, assim, eles fazem uma divisão muito legal, eles estão muito avançados do resto do mundo na questão do esporte eletrônico. Existem algumas pesquisas que a NASA foi fazer dentro da UCLA nos Estados Unidos com jogadores coreanos de StarCraft, na capacidade de reação e pensamento deles durante o jogo de StarCraft e o tapping, né? A velocidade de digitar. Por que isso? Porque eles querem entender como é que eles desenvolveram esse pensamento para levar para os engenheiros da NASA. Isso é incrível. E aí, só para encerrar, quando a gente começa a fazer algumas comparações, eu acho que não tem nada de mal fazer comparações, tá, gente? A gente comparar algumas coisas que são consideradas esporte e botar elas lado a lado com outros esportes, todo mundo chama de esporte. Mas quando a gente põe o esporte eletrônico no meio, as pessoas não é. O que difere um atleta, então, de futebol, um atleta de xadrez e um atleta de StarCraft? Se o xadrez é considerado um esporte tanto quanto o futebol, por que o StarCraft não é considerado? Por que um Rainbow Six não é considerado? Acho que está muito enraigado nessa questão das pessoas, quando pensam em esporte, a primeira coisa que elas pensam é em esforço, em sacrifício, em suor. Não, mas tem um monte de esporte que não tem, gente. Não tem esforço, sacrifício e suor. Ah, não, mas também são esportes. Não, então, peraí. Então, isso aqui também a gente tem que considerar com um pouquinho mais de empatia dentro das pessoas que se consideram atletas. Ainda tem uma dificuldade muito grande que eu falo bastante, é que a pessoa que pega a sua mochilinha e vai toda quarta-feira no clube jogar alguma coisa, se considera um atleta amador. Não, eu sou um atleta amador. E a gente pega o que é um atleta, uma pessoa que sempre tenta melhorar, que treina com frequência. Cara, e o que a gente está fazendo nos games? Mas a comunidade gamer ainda não se enxerga como atleta amadora. Esse conceito a gente não tem. É algo que está acontecendo. Estamos vivendo, então, numa fase de adaptação, né? É uma transição. Porque a gente tem a transição das gerações passadas e dessa nova, e no meio delas ainda a tecnologia, que por conta da pandemia acabou que avançou ainda mais esses processos. O contato, a comunicação, até o próprio sistema educativo mudou também, com aulas online, veio as metodologias ativas também para inserir os games ali, e acaba que esse tipo de métodos também influencia na cabeça dos jovens, porque eles pensam, nossa, eu acho que eu quero ser um streamer, eu acho que eu quero ser, então, um atleta, um narrador, ou um comentarista, ou adaptar uma profissão tradicional e colocar ela dentro desse mercado de games. E eu fico pensando nessa questão que você falou das Olimpíadas, né? Esse ano a COI deixou claro que Just Dance e Gran Turismo faz parte dentro das Olimpíadas. Então, se a gente vê até mesmo um comitê fazendo esses movimentos, né? Essa movimentação, então, o que falta também, às vezes, para o nosso governo, assim, eu falo, mas na questão de incentivo público mesmo, porque a gente sabe que os games não são baratos. Não é acessível, ainda mais no país que a gente vive, e existe a desigualdade social em que estamos inseridos nela. O que o governo pode fazer, então, para contribuir e abranger essas profissões, esse mercado tecnológico, para que esses jovens possam atuar, conhecer essas profissões, despertar o interesse e estar cada vez mais inserido? Olha, eu acho que talvez uma palavra, na minha visão, possa estar meio que resumindo isso. Lá atrás, no outro bloco, quando a gente estava falando, o Selba que falou da questão da diversão. As pessoas ainda não entendem que trabalhar pode ser divertido, né? E aí, a gente conversando aqui, e foi, assim, voltando, né, na minha cabeça,
quando eu fui fazer a minha defesa de mestrado. E eu envolvi toda a questão do universo pop, geek, nerd, otaku, dentro de histórias em quadrinhos, em sala de aula, na parte do ensino de química. E uma das coisas que eu mais faço com as minhas turmas todas é trazer o universo de Star Wars, trazer o código Jedi para eles. Que é nada mais, nada menos que um código de conduta para que a gente possa criar o nosso. Você pode falar pra gente rapidinho como que eu fiquei curiosa? Como que pega um código de Jedi e mostra uma tipo conduta? assim, Como que não há tristeza, há alegria. Não há, é quase uma oração de São Francisco de Assis, assim, sabe? Que você vai olhando as coisas que você pode... o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Como eu devo tratar o meu colega da forma como eu quero ser tratada. Então, como eu quero ser tratado para que os outros entendam como eu posso tratá-lo também. E aí vai desenvolvendo isso. Aí, o que eu fiz? Mandei fazer um vestidinho todo assim, meio pin-up dos anos 50, no formato da armadura do Darth Vader. E apresentei vestida de Vader. O meu apontador era o meu sabre de luz, né? E aí o meu orientador ficou... Ele é mais desorientado do que eu, ele apaixonou. Aí, no final, eu dei o sabre para ele de presente. E a gente tirou muitas fotos. E os comentários nas redes sociais era: faz festa no laboratório e não convida a gente. Então, tipo assim, todo mundo viu aquilo como se fosse uma festa. E não como se fosse algo sério dentro da academia. Entende? Que é um trabalho. Um trabalho científico, né? Que virou um livro. Então, assim... as pessoas ainda acham que tudo aquilo que você tem que desenvolver dentro do mercado de trabalho, dentro de uma universidade, tem que ser... Não pode ser divertido, sabe? Por que eu não posso ter diversão dentro da seriedade? A partir de que momento se divertir implica em em ser libertinagem, entende? Então, eu acho que um dos pontos principais é esse. A liberdade que o jogo dá para a gente, a diversão que ele propõe, ela meio que destoa da visão da sociedade de que trabalho tem que ser uma coisa séria. Como se brincar não fosse sério para o desenvolvimento cognitivo de uma criança, por exemplo. Entende? Então, eu acho que um ponto é esse. As pessoas ainda acham que você tem que sofrer para conseguir ser alguém na vida e acha que se você estiver jogando, você está se divertindo, enquanto você está se divertindo, você não está trabalhando. Acho que as pessoas entendem muito essa questão do... Eu também busco muito o divertido, tá, gente? Acho que as pessoas veem muito quando a gente fala isso. Não, eu quero que o trabalho seja divertido. O divertido como um sinônimo de engraçado, de comédia, de fazer rir. E não é isso. Não é o divertido sinônimo de engraçado, mas é o divertido o antônimo de chato. É o sentir-se bem naquilo que você está fazendo. Exatamente, E aí, também, aproveitando para trazer essa questão de como é que a gente avança nessa questão, eu até não tenho muita certeza o quanto isso depende das políticas públicas, tá, Nanda? Eu acho que isso vai vir organicamente do mercado. Um exemplo disso é o Free Fire. Então, se a gente pegar antes do Free Fire... Tá? Existia uma geração onde quem tinha dinheiro podia participar do mundo. Então, eu tinha que ter um PC Gamer, um console. Quando o Free Fire entra no mercado, ele entra para impactar uma galera que muitas vezes não tem dinheiro para ter esses equipamentos. E isso gera toda uma mudança de visão no mercado. Toda uma galera que estava excluída desse mundo entra para esse mundo do eSports e isso acaba empurrando que toda a indústria perceba, não, eu preciso ter uma coisa mobile também. E tem que ser simples para que rode em celulares muito simples para todo mundo participar disso. Entendo que tem uma parte de organização que vai ser de políticas públicas, que é a parte educacional, parte de acesso à internet, a parte dos equipamentos ficarem mais baratos, mas também vai ter uma parte muito forte do mercado que é entender que não dá para fazer tudo para a última geração. Sabe? Não dá para ter o jogo só para a última geração de videogames. Não dá para ser o jogo só para a última placa de vídeo. Tem que ter para equipamentos mais simples.
Tem essa preocupação, né? E na carreira de vocês, quando que foi a virada de chave? Como você falou, a Ananda pequenininha queria ser uma coisa, mas por conta dos processos, a gente vai crescendo, a gente vai mudando de opinião. Quando que foi na carreira de vocês que deu esse start? Tô linkando agora o meu trabalho com games, agora tô trabalhando com isso. Em que momento que foi da vida de vocês? Eu não consigo ver um ponto assim, sabe? Eu sempre fui o ponto fora da curva. Das pessoas passarem na porta da minha sala e falar assim, tem aula hoje, não? Vocês estão só jogando aqui um pouquinho? Né? Mesmo que fosse o tabuleiro e não o videogame em si, né? O videogame mesmo, a partir do momento que eu consegui convencer o meu filho, tô tirando o seu jogo e tô levando para a escola, né? E mesmo assim, muitas das vezes ele fica lá colado do lado, né? Ele não se desliga. Eu falei, meu filho, eu vou cortar esse cordão umbilical com esse aparelho seu aqui, misericórdia. Mas, assim, inserir o jogo de alguma forma. Se eu não tenho como levar o aparelho, levar um tabuleiro, ou construir as cartas com o meu grupo de alunos, eu gamifico a aula de alguma forma, né? Para que ele consiga criar pontos em si, né, por engajamento de alguma coisa, ou crio situações que levam eles a essa ideia de eu preciso fazer isso. Ele mesmo sente a necessidade de gamificar a coisa, né? O que eu acho mais emocionante mesmo em si. Então, assim, eu acho que de uma certa forma, meio que indireta, desde que eu estou em sala, eu tenho essa inquietação aqui dentro. Eu não consigo achar um pontinho de liga-desliga aí, não. E você, Rodrigo, que você é professor de esportes na Universidade de Caxias do Sul, né? Sou professor, a gente dá um curso muito legal lá, que a gente abre as turmas uma vez a cada semestre e sempre lota, é muito legal, porque a gente recebe muitas pessoas diferentes. Pessoas que já têm profissões tradicionais, mas que querem fazer esse pulo, né? Quero trabalhar com games, mas não quero largar minha profissão. Engraçado, o meu momento que eu entendi que eu tinha que trabalhar com isso foi depois que eu fui na minha primeira Campus Party Brasil. Nossa, que legal. Até então, eu tinha tido muitas profissões tradicionais, já era formado, já estava trabalhando, mas com nada de games, tudo muito tradicional mesmo. Eu fui para a minha primeira Campus Party Brasil, um jovem porto-alegrense, estava indo para São Paulo para participar da minha primeira campus. Um pouco receoso de ir naquele mundo, uma semana de barraca, num evento, com um monte de pessoas que eu não conheço, 8.000 pessoas. E quando eu saí, o evento me impactou tanto. Sempre fui geek, sempre fui nerd, sempre gostei de jogar em todas as coisas, sempre, tá? Eu sempre fui o estranho dentro dos meus ambientes. Eu entendo, me identifico. Eu era o estranho. O que tô fazendo? Tá lendo um gibi, mas já é adulto pra estar lendo gibi, gente, pelo amor de Deus. Pô, eu sempre tive videogame de mão, né? Nintendo DS, 3DS. Eu ia para os lugares com aquilo, as pessoas não entendiam porque eu estava fazendo aquilo. Não, porque eu gosto. E quando eu entrei no avião para voltar para Porto Alegre, eu disse assim... Eu voltei chorando de São Paulo a Porto Alegre. Porque eu tinha entendido que aquele era o momento que eu tinha que mudar a minha vida. Que eu não estava vivendo uma vida plena. Eu não estava vivendo divertidamente. Estava só vivendo um dia de cada vez e fazendo a coisa muito como... Piloto automático. Exatamente, né? Na vida foi andando. E aí mudei tudo, fui aprender, fui me especializar, fui estudar. Hoje a gente tem algumas coisas muito legais. Aí tem o curso na Universidade de Caxias do Sul de Esportes Eletrônicos, que prepara profissionais para o mercado. A gente tem o programa Games e Profissões na Ubisoft, que está disponível aí. Só colocar Games e Profissões no seu buscador que você vai achar. Fala um monte sobre profissões nos games. Mas foi nesse momento, foi quando eu saí da Campus Party, quando eu entrei na verdade, foi um momento de transição. Sensacional. Rodrigo, Thaisa, o nosso tempo acabou, chegou ao fim. Foi rápido, né? Demais, não passou os 20 minutos. Gente, boa mesmo. Mas queria agradecer vocês por virem compartilhar a história de vocês, por falar dessa área que está presente cada vez mais na vida de todo mundo, né? Então, gostaria de agradecer. E a vocês que acompanharam aqui o programa, o Filipinho, o pessoal vai deixar aqui na descrição também, lá no nosso canal do YouTube do Sistema Sagres, as redes sociais, tanto da Thaisa quanto do Rodrigo, para vocês acompanharem também os trabalhos incríveis que eles fazem no dia a dia. E nós ficamos por aqui. Então é isso, pessoal. Vejo vocês a qualquer outro momento aí. Tchau!
Conexão Sagres.